Sejam sábios no convívio com suas mulheres. Esse é o conselho da Bíblia. Até parece que Pedro estava falando sobre o óbvio quando disse, sejam sábios no convívio. Talvez isso seja necessário hoje. Parece que depois de algum tempo de casamento, o homem está sempre em algum lugar fora de casa. Pescando, jogando bola, trabalhando, ou é alcoólatra, ou nunca vem para casa. Existem tantos homens que simplesmente somem de casa, desaparecem. Existem muitas razões para um homem não voltar para casa. Mas o conselho de Pedro é, sejam sábios. Sejam sábios no convívio. Isso implica em arrumar tempo para a casa, arrumar tempo para a mulher. Já ouvi mulheres de médicos dizerem que quando querem ver seus maridos vão para a sala de cirurgia, numa maca. Se os maridos têm de pastorear suas esposas como Cristo pastoreia a igreja, é importante que convivam com elas e que arrumem tempo para passar com elas. Este é um dos conselhos de Pedro. Convivam com suas mulheres. Tire da cabeça que os conselhos de Pedro não funcionam mais para os dias de hoje. O conselho para o casamento da Bíblia vai além do tempo. Dura para sempre. Já compartilhei essa passagem de 1 Pedro capítulo 3 com muitas mulheres e já as ouvi dizer, Pedro falou isso porque ele não conhecia o meu marido. Com toda sinceridade, acho que o Espírito Santo conhece seu marido muito melhor do que você. Quando o Espírito Santo manda você fazer uma coisa, você deve obedecer. Tente. Acho que seu marido vai gostar. Quando o Espírito Santo fala para os homens o que eles deveriam fazer por suas mulheres e filhos, acredite, Deus conhece essas esposas e filhos muito melhor do que os homens. Se você crê que o Espírito Santo escreveu as Escrituras, quando você entender o que o Espírito Santo está mandando você fazer, obedeça e aplique as Escrituras na sua vida. Gostaria de dar um exemplo. Uma mulher convidou um pastor e sua mulher para ir à sua casa e não avisou o marido. Ela queria que o pastor conversasse com o marido dela para que ele fosse um marido melhor. Quando o pastor chegou com sua esposa, o marido estava assistindo à televisão enquanto fumava. Ele estava com raiva porque sua mulher estava empurrando o pastor para falar com ele. Quando a mulher os apresentou, o rosto do marido estava vermelho de tanta raiva. O homem não se levantou, não cumprimentou as visitas, até as ignorou e continuou a tragar o seu charuto e a assistir à televisão. Depois de alguns minutos, o pastor e sua esposa pediram licença e saíram. No outro dia, a esposa ligou para o pastor chorando e ouviu do pastor. Tenho certeza que o seu marido a ama mais do que ama a mim, e por isso você tem mais chances do que eu de alcançá-lo. O pastor sugeriu que ela fosse visitar sua esposa e ele, para ver o que a Bíblia tinha a lhe dizer. E foi esse o texto que o pastor leu com ela, já que o marido não estava obedecendo a palavra. Observe que Pedro não manda chamar o pastor para falar com o marido. Ele diz, esposa, peça a Jesus Cristo a graça para ser a mulher que você pode ser, muito melhor do que seu marido jamais imaginou. Ninguém pode garantir nada, mas se o marido vai ser alcançado para Cristo, é bem provável que Deus use a mulher dele para isso. Aquele pastor disse tudo isso para aquela mulher. Ela deu um suspiro e disse, pastor, ore por mim. Com a ajuda de Deus, vou fazer isso. Alguns anos se passaram e um dia o pastor passou em frente à casa daquele casal e o marido o viu e o convidou para um jogo de futebol. O pastor foi ao jogo e o marido foi para a igreja uma vez. Algumas semanas mais tarde, eles foram juntos a outra partida de futebol e o marido foi mais uma vez para a igreja. E assim foi por algum tempo. Uma partida de futebol por um culto na igreja. No Dia dos Pais, aquele homem foi à igreja e o pastor pregou sobre os filhos. Se você quer saber como seus filhos serão daqui a 20 anos, olhe-se no espelho. Aquele pai tinha 2 filhos. Quando o pastor fez o convite para quem quisesse aceitar a Jesus, aquele homem simplesmente respondeu ao convite, aceitou a Jesus. O pastor pensou consigo mesmo que aqueles meninos tinham sido usados para alcançar o pai. Mas aquele homem chegou até o pastor e disse, pastor, não foi o seu sermão, não foi o que o Senhor falou. É a mulher com quem tenho vivido nesses 2 últimos anos. Eu não tinha ideia da mulher que ela é. E o homem continuou a falar. Nesse final de semana estive com um casal que faz a mesma coisa que minha mulher tem feito nesses últimos 2 anos. Eu pensei,
Que bom seria se nós dois estivéssemos fazendo o que minha mulher tem feito. Seria o céu na terra. Foi por isso que eu aceitei o convite para vir a Jesus Cristo. 10 anos mais tarde, esse homem se tornou pastor de uma igreja e um ótimo pai e marido. Tudo isso depois que sua esposa resolveu seguir o conselho de Pedro para ganhá-lo. Este é o melhor exemplo que conheço de como o conselho de Pedro funciona ainda hoje. Mas tenho que ser sincero e dizer que nem sempre funciona tão bem, mas funciona. Já vi esse conselho funcionar muitas e muitas vezes e posso afirmar que o conselho de Pedro para o casamento funciona muito mais do que ficar pregando para o marido. Por isso, aplique o conselho desse velho pastor, o apóstolo Pedro. Tenho certeza que você descobrirá que o conselho dele funciona até os dias de hoje. Clique no link aqui na descrição. Vá ao nosso blog. Além de assistir a lição completa, você tem material de apoio para auxiliar você no estudo da Palavra de Deus. Vejo você lá!